Fala galera conectada no Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Alexandre Vieira aqui mais uma vez para dar opinião sobre alguma coisa que aconteceu no futebol brasileiro. E hoje eu vou falar de Odair Hellmann no Fluminense. Eu já tinha feito um vídeo sobre o Odair, sobre a queda do Odair Hellmann no Internacional, vou deixar até na descrição aí para você dar uma olhada depois. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Bom, primeiro eu acho que é um acerto do Fluminense por dois motivos. O primeiro motivo é de que o Fluminense nos últimos 2 anos brigou contra o rebaixamento. E nessa temporada houve um modelo de jogo que era muito ofensivo, que começou com o Fernando Diniz, teve um hiato assim com o Oswaldo de Oliveira, mas voltou com o Marcão. E por que é importante agora ter o Odair Hellmann? Pela característica de jogo dele. Ele é um treinador que ele visa muito a parte defensiva e o vigor físico do meio campo. No meio campo do Internacional, ficou muito conhecido com Dourado ou Lindoso, né? O Rodrigo Dourado se machucou nessa temporada, jogou mais um Lindoso, Edenilson e Patrick, e às vezes até por horas o Patrick jogava mais aberto. E era um sistema de meio campo muito forte, muito viril. Toda vez que o Inter conseguia ganhar esse vigor no meio campo, ele conseguia vencer as suas partidas. Então, e o Fluminense, ele peca muito no meio campo. Mesmo com o Fernando Diniz, era um meio campo bem leve, com muita mobilidade, com o Alan, com o Ganso e por vezes o Daniel. Todos são bons jogadores, mas que faltava ali uma força física no meio campo do Fluminense. Que não tinha nenhum jogador com essa característica. O único que poderia se assemelhar um pouco era o Bruno Silva, que acabou indo para o próprio Internacional do Odair ainda no meio deste ano. Então é importante para o Fluminense essa questão de ganhar taticamente as partidas a princípio do meio campo. E o segundo fator é porque simplesmente o Odair ele aproveitou bastante as categorias de base nesta temporada. Ele foi um treinador que foi muito questionado nas outras temporadas por faltar isso, dele dar rodagem para os mais jovens, mas nessa temporada ele conseguiu ter alguns bons valores. O Heitor, por exemplo, tem 18 anos, se não me engano, se começou a ter mais visibilidade nessa temporada. E ganhou a posição na lateral direita, que antes era disputada por Zeca, por Bruno. Ele tomou conta da posição, renovou o contrato e provavelmente o Inter já buscava um lateral antes do final da temporada, mas com o Heitor essa busca ficou bem menor, quase chego a até dizer quase nula. Na zaga tem o Bruno Fux, que apesar de Moledo e Cuesta serem os grandes nomes, é importante você ter essa terceira opção que não vai diferenciar tanto assim tecnicamente a sua zaga, visto até que inclusive provavelmente Emerson Santos e Klaus não vão ficar no Inter para a próxima temporada, graças a esse trabalho do Odair. Teve o Eric na lateral esquerda que não se firmou tanto, o Nonato nessa temporada foi uma grata surpresa, acho que foi a grande revelação do Internacional nessa temporada, e teve alguns outros nomes, o Pedro Lucas entrou em alguns momentos, então ele aproveitou bem algumas opções das categorias de base, e o Fluminense vai precisar muito disso na próxima temporada, porque o Fluminense não tem dinheiro para trazer grandes reforços. Até se fala um pouco do Fred e tal, eu acho bem difícil, eu estou esperando para ver, para averiguar bem essas informações, porque é um salário alto e eu acho difícil o Fluminense conseguir bancar. O João Pedro já vai sair, Marcos Paulo provavelmente não fique, já tem o interesse da Roma, mas o Fluminense não vai conseguir trazer grandes reforços como foi na última temporada. Trouxe o Nenê, trouxe o Ganso, e acho difícil o Fluminense conseguir bancar esses salários, então vai apostar cada vez mais nas categorias de base, que tem dado um retorno, tem dado alguns bons valores. Então é importante que o Odair ele tenha essa visão de aproveitar, e ele aprendeu durante a carreira dele, a curta passagem dele e a primeira no Internacional, ele aprendeu nessa segunda temporada, nesse finzinho de ciclo, que ele tem que usar alguns jogadores da base, que é importante não só na construção do elenco, mas também para jogo, para você ter uma juventude durante os 90 minutos. Outra coisa é importante também para o Marcão. Por que é importante para o Marcão? Porque ele tem um estilo de jogo, como eu disse, igual o Fernando Diniz, já mais ofensivo. E o Fluminense ele não dá para ele ter isso nesse momento.
Foi uma coisa que até deu certo no Vasco. O Fluminense nos últimos 2 anos vem brigando por rebaixamento. Então a torcida já tá desgastada com isso e a pressão para sua diretoria acaba sendo maior. Infelizmente, né, quanto mais você tá ruim na tabela, mais os problemas políticos, as finanças também caminham lado a lado. Se você tá bem no campo, esses problemas tendem a ficar menos externos e você consegue controlar ele de melhor forma. E foi isso que vem acontecendo com o Fluminense. Você tendo um meio campo, um estilo de jogo que prima mais por vencer do que jogar bonito na situação atual do Fluminense. E lógico, o Odair não é nenhum retranqueiro, não é nenhum. Os times dele jogam bem, mas não são. O princípio não é a ofensividade, sim a solidez. Então é importante para o Fluminense, ter essa solidez na próxima temporada, nos próximos 2, 3 anos, para depois aí sim, com as finanças em dia, com as laranjeiras, com a construção, com a reforma das laranjeiras para receber partidas, com mais poderio na folha salarial e tanto para fazer novos investimentos. Então é importante que o Fluminense passe por esse processo, coisa que o Cruzeiro inclusive não teve, que foi um dos grandes problemas do Cruzeiro, de passar por esse momento ruim, de deixar suas finanças um pouco mais, um pouco melhores, né, mais flexíveis, para depois aí sim fazer novos investimentos, tentar jogar melhor, passar esses 2 anos, 2, 3 anos na primeira divisão sem grandes riscos, né, ficando ali em nono, 10º, quem sabe até pegar uma vaga para pré-Libertadores, pegar a Sul-Americana, para aí depois sim fazer grandes investimentos e tentar jogar para frente bonito. Aí é importante que o Odair fique nesse período com o Marcão sendo auxiliar e depois, quem sabe, o Marcão possa voltar ao comando do Fluminense com mais rodagem ali, entendendo mais. Ele absorveu bastante o Diniz, mas absorver também um pouco do defensivo do Odair, para aí sim ele moldar assim um time que ele possa comandar futuramente no Fluminense. Tá certo? Só estou bem curioso, para falar a verdade, na questão que eu falei do meio campo. Ganso e Nenê. Ganso e Nenê não são jogadores que eles comandam ali o meio campo na questão da força, do físico, do vigor. O Ganso teve uma temporada bem irregular, inclusive. O Nenê também teve altos e baixos momentos. Mas será que o Odair vai conseguir convencê-los de que eles não podem ser titulares do clube? Ele conseguiu convencer o D'Alessandro, mas o D'Alessandro já está em final de carreira, ídolo do Inter. Ele conseguiu domar o D'Alessandro, que todo mundo sabe que não tem um perfil assim bem cadudo dos mais calmos. Mas será que ele vai conseguir fazer isso com o Fluminense? Será que ele vai conseguir jogar com os dois? Será que ele vai conseguir jogar com um e o outro ele vai conseguir fazer entender que não é tão útil para aquele momento? Resta a gente ver aí o que vai acontecer. Eu estou bem esperançoso aí, creio que o Odair Helman vai fazer um bom trabalho e que seja um grande treinador dessa nova geração dos técnicos brasileiros. O futebol brasileiro, os técnicos brasileiros precisam ter bons trabalhos, porque os estrangeiros estão aí dominando quase tudo. Tá certo? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Siga a gente também no Spotify e no Anchor. Tchau, tchau.